Olá, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de nós. Hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre a história da viúva de Naim, que traz lições muito importantes sobre a esperança em meio à dor. Essa história está sendo narrada em Lucas capítulo 7, verso 11 ao 7. A história da viúva de Naim é um dos milagres mais conhecidos que Jesus realizou durante seu ministério aqui na terra. E ela é relatada no Novo Testamento. Talvez nós não saibamos quantas pessoas Jesus realmente ressuscitou, porque a Bíblia ela não registra todos os milagres que ele realizou enquanto estava aqui na terra. Mas é maravilhoso aprender sobre o poder de Deus por meio das histórias bíblicas, algumas que foram registradas para nós. Então vamos aqui à história da viúva de Naim, que está registrada em Lucas capítulo 7. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão estava também com ele. E quando chegou na porta da cidade, eis que ali estava saindo um enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão estava com ela. E ao vê-la, o Senhor se comoveu de extrema compaixão e disse a ela: não chore. Depois ele se aproximou do caixão e tocou, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem então sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos que estavam ali se apoderou de alegria e temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia se espalhou por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus tinha acabado de terminar um sermão da montanha e ele decidiu ir a outro lugar para ministrar. Cafarnaum foi sua escolha. As multidões do monte ainda o seguiam. Enquanto ele estava em Cafarnaum, ele decidiu visitar uma aldeia ali chamada Naim. Ao se aproximar do portão da aldeia, havia aquele cortejo fúnebre que a gente acabou de ler. E esse cortejo estava saindo do portão. Mas Jesus, ao ver a mãe em desespero, Jesus se compadeceu dela e disse: não chore. E em seguida ele tocou no caixão e disse ao jovem: jovem, eu lhe digo, levante-se. Então o jovem se levantou. A multidão que acompanhava Jesus ficou impressionada e começou a glorificar a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. A notícia se espalhou por toda a região da Galiléia e por toda a circunvizinha. E essa história ela é considerada um dos milagres realizados por Jesus durante o seu ministério aqui na terra. Essa história é frequentemente citada como um exemplo do poder de Jesus de trazer a vida aos mortos e como demonstração da sua compaixão e amor pelas pessoas. A Bíblia ela não mostra os detalhes sobre a vida da viúva de Naim e não mostra também sobre a morte do seu marido, nem o nome do marido. Mas é interessante que fala a viúva de Naim. Por quê? Está querendo dizer que ela já não tinha um marido. E naquela época, na cultura judaica, as viúvas elas não tinham muitas opções no sustento. E muitas vezes elas dependiam da caridade da comunidade. A morte de um marido naquela época também significava a perda da proteção, da providência e a segurança para a mulher e seus filhos, o que tornava a vida delas muito difícil. E nessa história específica, a viúva de Naim é descrita como tendo perdido seu único filho, sendo ela que já havia perdido o marido. Então isso tornava a vida dela um pouco mais difícil e dolorosa. No entanto, Jesus é tocado pela dor da viúva e ressuscita o filho dela, demonstrando a compaixão e o amor de Deus por ela e por todos aqueles que sofrem. A Bíblia ela não especifica qual foi a morte do filho, o porquê o filho morreu. O filho da viúva de Naim. A história em Lucas 7, ela relata que Jesus estava se aproximando da cidade, dali de Naim, quando viu aquela multidão saindo da cidade. Dentro do caixão estava o corpo do filho da viúva e que ele tinha morrido. É isso que narra. Embora nós não saibamos a causa específica da morte do filho dela, a história destaca o sofrimento e a dor daquela mãe que já tinha perdido o marido. A viúva havia perdido seu marido e agora estava perdendo seu único filho.
o que era uma situação muito difícil e dolorosa. Mas a história também destaca o poder de Jesus em trazer vida e esperança ao ressuscitar o jovem e devolvê-lo à sua mãe. Se a Bíblia oculta a causa da morte do filho da viúva, é porque isso não é tão importante no foco do escritor bíblico, mas sim dá ênfase no poder de Jesus sobre a morte e a misericórdia dele, a compaixão do amor dele em meio ao nosso sofrimento, em meio ao sofrimento de qualquer pessoa. Quais são as lições que nós podemos tirar da história da viúva de Naim? Interessante que essa é uma das 3 histórias registradas na Bíblia que Jesus ressuscitou mortos. No caso, Jesus no ministério dele aqui na terra. Uma delas foi a filha de Lázaro, e depois Jairo, e depois o filho da viúva de Naim, na presença da grande multidão. Então, o que podemos aprender com a história exatamente da viúva de Naim, que é o que nós estamos enfatizando aqui? Nós podemos entender, quando Jesus vê a viúva chorando pela morte de seu filho, ele é movido pela compaixão e pela solidariedade. Ele se aproxima dela, toca no caixão e ressuscita o jovem. Essa história nos lembra que, assim como Jesus, nós também devemos ser compassivos, solidários com aqueles que estão sofrendo, e podemos ajudar a aliviar o sofrimento dos outros, com pequenos gestos de amor, carinho e apoio, e também com alguma palavra. Foi para isso que Jesus veio e nos ensinou o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão e o verdadeiro ato de solidariedade. A outra lição que nós podemos aprender aqui é a ressurreição do filho da viúva de Naim é um milagre que nos traz esperança e renovação. Essa história nos ensina que Deus tem o poder de transformar situações de desespero em situações de vida. E que nós não devemos desistir, mesmo que nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós precisamos acreditar em Deus e mantendo a esperança, que assim nós podemos encontrar forças para seguir em frente e superar os obstáculos, seja lá qual for o obstáculo que você está passando agora. Tenha a certeza na esperança e na renovação de que Deus pode todas as coisas, porque foi isso que ele mostrou através do filho dele aqui na terra. Não importa qual é o problema, ele trouxe o filho que já estava morto, ele trouxe vida. Qual é o teu problema? Não importa qual é a sua situação, qual é o obstáculo, a dificuldade que você está passando agora. Ele é a tua esperança. Acredite e mantenha. E ele vai trazer novamente aquilo que para você não tinha solução, não tinha perspectiva. Ele vai trazer renovo, ele vai trazer vida. Confie no Senhor. A terceira lição é confiança. A viúva de Naim passou por uma grande perda, primeiro com a morte do seu marido e agora com a morte do seu filho. No entanto, ela continua a seguir em frente com confiança em Deus. Essa história nos ensina que devemos confiarmos sempre em seu amor, e mesmo quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis em nossas vidas, a fé e a confiança em Deus é onde nós temos que nos apegar. Isso pode nos ajudar a superar os nossos medos e a incerteza, e nos levar a um caminho de paz e tranquilidade. Quarta lição, o amor incondicional a Deus. A história da viúva de Naim é um testemunho de amor incondicional de Deus por nós. Deus nos ama independentemente das nossas circunstâncias e nos oferece esperança e renovo, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa história nos lembra que quando nós nos aproximamos de Deus, podemos encontrar um refúgio seguro e uma fonte de conforto e paz inesgotável. Essas são algumas das lições importantes que podemos aprender com a história da viúva de Naim. Podemos aplicar essas lições em nossas vidas e encontrar conforto, esperança e renovação em Deus, e ajudar também outras pessoas a entender que em Deus ela pode ter esperança e certeza, acreditando que Ele pode todas as coisas.